Pessoal, mais um tópico aí de mecânica clássica. Hoje falando sobre raio de giro e centro de oscilação. Note que nós já falamos sobre raio de giração, o raio de giro, na aula que antecede esta aula daqui agora. Naquela aula nós comentamos que o raio de giro ele é definido como a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela massa do corpo. Esse momento de inércia, conforme nós já sabemos, é necessário que a gente estabeleça o eixo em torno do qual o objeto gire. Então tá, agora nós vamos falar de centro de oscilação e no final dessa aula a gente vai aprender, a gente vai adquirir uma informação de grande importância, inclusive para trabalhos experimentais. É uma maneira simples que podemos utilizar, por exemplo, para obter o momento de inércia de um objeto cuja geometria não seja uma geometria tão simples. Se você reparar, até agora nós calculamos o momento de inércia de um bastão simples, de uma esfera, de uma casca esférica, de um hemisfério, só aqueles objetos cuja geometria não é uma geometria complexa. Então vamos lá. Vou determinar aqui um sistema de eixos. Vou pegar aqui, vou determinar aqui um sistema de eixos assim, ó. Vou chamar esse aqui de eixo Y, por exemplo. Vou definir um eixo aqui como sendo o eixo X e vou definir para fora, saindo da folha de papel, um eixo Z. Vamos admitir que aqui seja o local onde nós colocamos um eixo, aqui no eixo Z, nós colocamos um eixo para, em torno dele, esse objeto oscilar ou esse objeto girar, dependendo de como é a dinâmica que nós queremos aí do objeto. Vamos chamar esse ponto aqui de O. Vamos chamar esse ponto de ponto O. Digamos que a gente tenha verificado que esse é o centro de massa do objeto. A distância de O até o centro de massa, vamos chamar aqui de L. Essa distância do centro de massa até esse ponto que eu vou chamar de O', vamos chamar de L'. L, a distância da articulação até o centro de massa. L' é a distância de O' até o centro de massa. Então, se nós vamos recorrer aqui a um teorema que nós já conhecemos, que é o chamado teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos diz o seguinte. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, se eu sei qual é o momento de inércia para um eixo que entra aqui nesse objeto perpendicular à tela do computador, por exemplo, perpendicular ao plano do papel. Se eu conheço o momento de inércia desse objeto em relação ao eixo que fura esse objeto aqui no centro de massa, eu posso calcular o momento de inércia para qualquer outro eixo paralelo a esse primeiro. E diz o seguinte, diz que o momento de inércia para um eixo qualquer é igual ao momento de inércia para o centro de massa mais L quadrado vezes M, onde L é a distância do centro de massa até esta articulação aqui, ó. Então vamos lá. Se eu sei qual é o momento de inércia para o centro de massa, então se eu colocar um eixo aqui nesse ponto O, eu sei também qual é o momento de inércia para o ponto O, desde que eu saiba a massa do objeto
saiba essa distância do centro de massa até o ponto onde eu coloquei o pino, eu coloquei o objeto para girar. Então esta é a equação que trata dos eixos paralelos. Bom, mas nós já sabemos da relação entre momento de inércia e raio de giro. Então, se nós isolarmos aqui o momento de inércia, nós vamos ter que o momento de inércia ele vai ser igual a k² vezes m, isolando I aqui. Então, substituindo essa equação daqui nesta equação, substituindo o 2 no 1, nós vamos ter o seguinte, ó, K2m, que é igual a K centro de massa ao quadrado vezes m mais L² vezes m. Lembrando que o L é a distância que separa o ponto O do centro de massa. Ponto O é o local onde eu coloquei o eixo para em torno do qual o objeto girar. No caso aqui, o objeto poder inclusive oscilar. Tá aí. Então, eu tenho agora a equação dos eixos paralelos escritas para o raio de giro. Então, tá bom. Agora, eu vou fazer o seguinte. Cancelando massa aqui, ó, em todos os membros, nós vamos ter que K² é igual a KCm mais L². Então, tá aqui uma equação que nós vamos utilizar mais adiante, então vamos marcá-la aqui. Olha, nós aprendemos também na aula que antecede a esta, que o período de oscilação de um pêndulo físico é T, que é igual a 2π raiz quadrada de k² sobre GL, onde L é a distância entre o centro de massa e o ponto onde eu coloquei o eixo para o objeto oscilar em torno dele. Isso me permite fazer o seguinte, ó, substituir esta equação aqui, ó, nesta equação, vou substituir isso nisso aqui, então nós vamos ter T, que é igual a 2 vezes π raiz quadrada de quem? De K. Mas quem é K? É KCm ao quadrado mais L ao quadrado. Tudo isso dividido por GL. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Então, nós temos esta equação para o período de oscilação de um pêndulo físico. Raiz quadrada, KCm² mais L² sobre GL. Isso é o período. Então, repare, aqui nós retornamos ao momento de inércia para o centro de massa, porque o raio de giro do centro de massa pode ser escrito em função do momento de inércia do centro de massa, por um eixo que passa ali pelo centro de massa. Agora, isso porque nós colocamos esse objeto para oscilar em torno do ponto O. Nós colocamos esse objeto para oscilar em torno do ponto O e obtivemos esta equação. Se eu souber quem é o raio de giro para o centro de massa, se eu souber qual é a distância que separa o centro de massa até aquele local onde eu coloquei o eixo para em torno do qual o objeto girar, se eu fizer isso, se eu souber esses valores, eu vou saber também quem é o período de oscilação do pêndulo. Se eu pegar esse pêndulo aqui agora, ao invés de colocá-lo para oscilar em torno do ponto O, se eu colocá-lo para oscilar em torno do ponto O', eu vou ter uma equação similar a essa. Vou voltar aqui, ó.
Vamos reduzir aqui só para mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só, olha só. Aqui o objeto, o que está sendo mostrado? O objeto foi colocado para oscilar em torno do ponto O. Aqui eu vou colocar o objeto para oscilar em torno do ponto O'. Então, compare essa figura com essa. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui os mesmos eixos. Aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X e saindo do papel eu tenho o eixo Z. E aqui é o ponto O'. Mudei aqui, ó. Aqui é o ponto O. Daqui até aqui continua sendo o L e daqui até aqui é o L'. Compara aqui, ó. Então, se eu colocar esse objeto para oscilar em torno do ponto O', esta equação que está aqui vai apresentar a oscilação T', que é igual a 2π KCM, a mesma coisa, que está aqui em cima, mais, ao invés de L, a distância que separa o centro de massa da articulação agora é L', e denominador é GL'. Pronto. Então, eu tenho essas duas equações. Aqui é quando o objeto está oscilando em torno do ponto O. Aqui é quando o objeto está oscilando em torno do ponto O'. Esses períodos de oscilação não são necessariamente iguais. Eles não são necessariamente iguais. Tudo que foi feito aqui, pensando no objeto oscilando em torno do ponto O. Tudo que foi feito aqui, pensando no objeto oscilando em torno do ponto O'. Agora veja o que é interessante em relação a essas duas equações aqui. Em relação a essas duas equações. Olha o que é bem interessante. Eu vou chamar aqui de... ó, da importância experimental dessas duas equações. Olha aí. Vamos ver uma coisa interessante aqui sobre essas duas equações. Eu disse que o período T e o período T' não são necessariamente iguais, mas é possível experimentalmente, então é possível experimentalmente você buscar um ponto O que está distante de uma distância L, obter um período de oscilação. Digamos que você tenha encontrado lá que o período de oscilação seja 0,1 segundo. E aí você mediu o período de oscilação para um outro ponto L', conforme mostrado aqui, e foi variando esse L' até esse período de oscilação ser igual ao período de oscilação anterior. Você obter um T' igual a T. Experimentalmente, isso é fácil de fazer. Você mede experimentalmente, você obtém experimentalmente o centro de massa, a partir daí você busca um ponto O, mede o período de oscilação, digamos que você tem encontrado lá 0,1 segundo para o período de oscilação. Aí você procura um outro ponto L', conforme mostrado aqui, um outro ponto O', que é distante de centro de massa de L', e aí você encontra um T', você vai mexendo, controlando esse L', aumentando a distância ou diminuindo essa distância L', até que você encontre um período T' igual a esse período T. Se você conseguir isso aí, experimentalmente, se você obter experimentalmente um L e um L', então, se T é igual a T', então, igualando essas duas equações aqui, ó, nós vamos ter 2π raiz de KCM
ao quadrado mais L quadrado sobre GL, que é igual a 2π raiz quadrada de KCM ao quadrado mais L' ao quadrado, tudo isso sobre GL'. Então, trabalhando com esta equação, nós vamos ter o seguinte, ó, 2π cancela com 2π, g, raiz de g, cancela com raiz de g, então nós vamos ter a seguinte equação, KCM ao quadrado mais L ao quadrado sobre L, que é igual a KCM ao quadrado mais L' ao quadrado sobre L'. Isso implica dizer que KCM vezes L', KCM ao quadrado, mais L quadrado vezes L' é igual a KCM ao quadrado vezes L mais L' ao quadrado vezes L. Olha aí, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Finalizando isso aqui, ó, eu vou jogar para o segundo membro o que envolve K. Então eu vou ter KCM ao quadrado vezes L' menos KCM ao quadrado vezes L, que é igual. Eu vou manter esse termo no segundo membro, aí eu vou ter L' ao quadrado vezes L menos, vou jogar esse termo para o segundo membro, que vai ser igual a L2 vezes L'. Vou colocar KCM ao quadrado, em evidência, então vamos ter KCM ao quadrado, L' menos L, que é igual. Aqui, ó, posso escrever isso aqui como sendo L' vezes L', olha aqui, ó, L' ao quadrado, L. De novo, L', L vezes L. Olha aqui, ó, L quadrado está aqui, L' está aqui. Então, eu tenho L e L' que está em evidência. Olha aqui, ó. Então, L' vezes L, que multiplica L' menos L. KCM ao quadrado, L' menos L. Cancela L' menos L, e aí nós vamos ter KCM ao quadrado, que é igual a L' L. Bom, chegamos nessa equação. Finalizamos a nossa teoria. Nós chegamos na equação, que é essa aqui, e qual é a importância experimental dessa equação? Qual é a importância experimental desta equação? Vamos colocar aqui, ó, 1 trilhão de interrogação. Chegamos nisso aí. E aí, o que a gente faz com essa equação agora? Então, veja bem. Ó, se você acompanhou a teoria lá, você viu que nós pegamos. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos esse objeto para girar em torno do ponto O e chegamos nessa equação, que fala do período em função do raio de giro para um eixo que passa no centro de massa, onde L é a distância do centro de massa até o ponto O. Chegamos nessa expressão para o período. Colocamos agora esse objeto para oscilar em torno do ponto O'. Está aqui, ó. E chegamos nesta equação aqui, ó. O que eu disse? Esse período não é necessariamente igual a esse. Mas eu posso, do ponto de vista experimental, eu posso ajustar um L e um L'
de tal forma que esses períodos se tornem iguais. Se eu ajustar um L e um L', evidentemente, né, eu vou encontrar um O e um O', que permite que o período T e o período T' sendo iguais. Se T e T' são iguais, manipulando essas equações aqui, nós chegamos nessa expressão. Então, qual que é a importância experimental dessa equação? Olha, eu tenho um objeto cuja forma é uma forma esquisita, forma geométrica esquisita. Eu defino um ponto O, eu meço experimentalmente quem é o centro de massa. Aqui eu tenho uma distância de O até CM, que eu vou chamar de L, e aqui então eu coloquei o objeto para oscilar em torno do ponto O. Aí eu obtive um período. Agora, eu vou buscar um outro L', eu vou controlar esse L' de tal forma que eu consiga um período T' que seja igual ao período T. Aqui é o ponto O', onde eu coloquei o pino, o eixo, para em torno do qual o objeto oscilar. Então, se eu obtive um período T' que seja igual ao período T, aí basta eu esticar a fita métrica daqui até aqui, tudo é atividade experimental. Então, sabendo quem é L' e quem é L, eu vou medir o KCM. Se eu meço o KCM, através dessa relação aqui, ó, eu meço também o momento de inércia. E se eu meço o momento de inércia para o centro de massa, usando o teorema dos eixos paralelos, eu calculo também o momento de inércia para qualquer outro eixo paralelo a esse primeiro. Isso aqui eu utilizo uma balança e meço. Isso aqui, que é L e L', eu utilizo uma fita métrica e meço. Então, com L' e L, eu obtenho o raio de giro, o raio de giração para o centro de massa. Aí eu obtenho o momento de inércia para o centro de massa. Volta lá no início da teoria, onde nós utilizamos um monte de contas, cálculo integral, diferencial, para obter o momento de inércia, por exemplo, para um hemisfério, para uma casca hemisférica, para um retângulo. Então aqui, experimentalmente, a gente consegue muito facilmente medir o raio de giro e, consequentemente, o momento de inércia. Então, esta é a importância desta equação para a experimentação.